Tá? E como ficou aí, ó, sobre equações e funções. Então eu falo aí de função afim, função quadrática, tá? E vão trabalhando aí com esses dois temas, tá? O que eu preciso lembrar aí? O comportamento da função, tá? Sobre os coeficientes, como resolver raízes, significados dessas raízes, como encontrar as coordenadas, né? Então eu separei algumas questões aí que fazem revisões desses itens, tá? Ó, primeira questão aí, no desenvolvimento de um novo remédio. Pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T, né? Então aí, ó, com esta informação dá para saber aí quem está em função de quem, tá? Quem está em função de quem. Então aqui o que eu tenho, ó? No desenvolvimento de um remédio, PPP, parará, periri, parará, parari, tá? Monitoram a quantidade Q ao longo de T. O que quer dizer? Quer dizer que a quantidade T está em função de T. Tá? Então, a quantidade está em função de tempo. Tá? Então, se a quantidade está em função de tempo, logo eu tenho que x, que y está em função de x. Tá? Y está em função de x. Ou seja, t é x e q é y. Tá? Então, aqui eu já sei que esse cara aqui é x e esse cara aqui é y. Tá? Lembrando que quando eu falo em y, eu estou falando em função de x, f de x, que é a mesma coisa. Tá? Belezinha essa interpretação aí, nessa parte? Sim. Safe. Oi, Jesus. Você tá bom? Ixi. Então vai ignorar, então. Jesus. Opa, bom? Ah, o seu pai já não atende minhas orações, agora você não atende meu oi, aí ficou ruim. Opa, eu atendo sim. Ai. Então continua lá. Aqui, eu abri o chat no outro computador, tá? Então vocês podem falar aí que eu não preciso alternar a janela. Então, ó. Para decidir se deve interromper um processo, evitando riscos ao paciente, tá? Os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade de substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado. Ou seja, o que ele está perguntando para mim aqui? Ele está perguntando quanto que vale Q para x igual a 3. Então, o que ele está perguntando para mim é f de 3 vale quanto? Tá? Ele está perguntando o valor de y quando x for 3. Tá? Então, nas condições expostas, uma quantidade tá. Então, o que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho uma relação entre duas variáveis, hora e miligrama, T e Q, onde Q depende de T. E a relação entre T e Q é uma função quadrática. Tá? De novo aqui, ó, ele fala para mim a relação, ó. Q é uma função dt. De novo, ele confirma isso aqui para nós. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que y é igual a ax²
mais bx mais c. Ou seja, o que ele quer para nós aqui? Ele quer que está em função de t, at² mais bt mais c. Tá? Então, no final, ele pede quanto que vale q de 3. Tá? Então, eu vou ter que descrever e encontrar tudo isso daqui. Tá? Primeira coisa que eu já tenho que observar. Esse cara já nos ajudou aí, tá? Que informação que ele me deu que me ajudou? Do x é 0 e y é 1. Essa informação aqui, ó, exatamente, ó. Essa informação aqui quer dizer o quê? Primeira informação. T é igual a 0 quando Q for igual a 1. Q é igual a 1 quando T for igual a 0. Transformando isso, eu tenho x igual a 0, y igual a 1. Transformando isso, eu tenho a coordenada 0, 1. Ou seja, qual que é a minha interpretação? Ele está pedindo o seguinte: em cima do eixo y, o valor é 1. Ou seja, ele me deu a constante. C é igual a 1, igual o Fabrício disse aí. Tá? Então, eu já descrevi que C é igual a 1. Tá? Ah, eu não consigo enxergar assim. Tá bom, então faz assim, ó. Pegue a função e substitua. Substituem. Quanto que vale o t? 0. Então é q de 0. A vezes 0 ao quadrado, b vezes 0, mais c. Quanto que vale o q? 1. Então 1 é igual a 0 mais c. Logo, c é igual a 1. Tá vendo? Também substituindo a função, nós temos a mesma resposta. Beleza? Tranquilo? Agora vamos para a segunda informação. Tá? Essa aqui é uma segunda informação. Ó. X igual a 1, y é igual a 4. X igual a 1, y igual a 4. T é igual a 1, Q igual a 4. Tá? Então, eu tenho aqui que x é igual a 1 e y é igual a 4. Isso eu tenho uma coordenada 1, 4. Ou seja, Q de t, de novo a mesma função, at² mais bt, tá? Lembra que no enunciado ele me disse que é uma função quadrática. Então ele falou o seguinte, ó, quando isso aqui for 4, o t vale 1. Quanto que vale o c? Já temos aqui que o c é 1. Tá? Então eu tenho que a mais b mais 1 é igual a 4. Ou seja, passo 1 para lá e eu tenho que a mais b é igual a 3. Certo? Faz sentido aí? Sim. Faz sentido? Sim. Agora, a terceira informação que ele me deu. 2 e 6. Tá? Então, eu venho aqui. Ó.
Essa aqui é a terceira informação. Por que eu estou buscando isso? Eu quero encontrar a estrutura da função quadrática para depois substituir o 3. Né? Terceira informação. T igual a 2, Q igual a 6. Q igual a 6. Isso quer dizer que o x vale 2, o y vale 6, que me dá a coordenada 2 e 6. Tá? Então, vou substituir na mesma equação quadrática. Lembrando que o C vale 1. Quanto que vale o Q? 6. Quanto que vale o T? 2. Então, eu tenho 6 é igual a 4A mais 2B mais 1. Ou seja, 4A mais 2B, que é igual a 1 negativo, né? Então, fica 5. Tá? Então, agora, eu tenho duas equações, ó, com duas variáveis. Então, vai ficar mais fácil para mim. Tá? Então, agora eu monto um sisteminha. Tá? Vou montar um sistema. Que aí você vai resolver do jeito que você quiser. Tá? A mais B é igual a 3. 4A mais 2B igual a 5. Tá? Sisteminha linear aí, então você resolve o que você quiser. Ah, eu gosto de substituir. Ah, eu gosto de somar as equações. Eu gosto de multiplicar. Eu gosto de fazer por Cramer. Eu gosto de... Né? Já sabe, entenderam aí, né, a ideia. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação e multiplicar por menos 2. Tá? Então, vai ficar menos 2A menos 2B, que é igual a menos 6. E vou manter a segunda equação. Confere aí. Agora eu vou somar essas duas equações. Eu tenho 2A, 0B, menos 1. Tá? Então, o A vale menos meio. Certo? O A vale menos meio. Se o A vale menos meio, agora é só substituir na outra, né? Só substituir na outra equação e eu tenho o B. Qual a equação? Qualquer uma. Tá? Qualquer uma. Não tem crise, não. Não tem esse negócio de pipipi, parará, pipipi, parará. Professor, eu posso usar as duas equações e agora anular o A? Pode. Pode. Ó. Você pode fazer assim, ó. A mais B igual a 3, 4A mais 2B igual a 5. Vou multiplicar essa daqui por menos 4. Posso fazer isso, não tem problema nenhum. Tá? Porque é uma livre escolha, né? Você pode escolher tanto uma equação como outra. Então, o que você tem? Menos 4A, menos 4B, menos 12. 4A mais 2B, que é igual a 5. Agora, anula quem? Anula o A. Menos 7. Menos 7, então, agora eu tenho que menos 2B é igual a menos 7. Então, o B é igual a 7 meios. Menos com menos dá mais. Oi, Larissa, tudo bom? Tá? Então, eu já tenho o formato da equação, ó. Já tenho o formato da equação. Qual é o formato dela? A vale menos meio. B vale 7 meios.
E o C vale 1, que nós fizemos lá em cima. Oh, que bom, Larissa. Larissa Aparecida. Tá? Então agora o que nós temos? Ó, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? É o quê? Que o Q de T é igual a menos meio T quadrado mais 7 meios T mais 1. Quem é o que eu quero? Eu quero o Q de 3. Tá? Eu quero o Q de 3. Querendo o Q de 3, agora é só substituir. Aí eu vou descobrir quanto que vale. Né? Então aí, ó, Q de 3 quer dizer que no lugar de T, agora vale 3. Menos meio vezes 3 ao quadrado, mais 7 meios vezes 3, mais 1. Agora é só fazer isso aí. Né? Como diz meu professor de Fundamento da Matemática Elementar, agora são só contas. Né, professor? Quando não era conta, né? Ei, professor Liberto. Menos 9 meios sete vezes 3, 21 meios mais 1. Tá? Esse 1 aqui, olhando para essas funções, ó, menos 9 meios mais 21 meios, percebe que eu tenho a fração 2. Eu vou pegar esse 1 inteiro aqui, ó, e já transformar numa fração, 2 sobre 2. Tá? Quer fazer MMC, né? Quer fazer MMC. Então agora é só fazer assim, ó. 23 menos 9, tá? Dá quanto? Menos 14? Não, 14 sobre 2. E isso, numa calculadora científica ou num computador quântico, vai dar 7. Certo? Então, o que nós calculamos aqui? Calculamos que na terceira hora, a quantidade de substância vai ser igual a 7. Resposta B. Tudo bem? Deu uma ideia aí no sistema de resolução, no caminho, como é que eu penso, o que eu quero, onde eu vou buscar as coisas e tudo mais? Tudo certo. Beleza. Quem quer perguntar alguma coisa aí? Não, não pode ir no banheiro. Mais alguma pergunta? Não, para beber água também não. Vamos lá, para a próxima. Tá? E assim, gente, tentei esmiuçar aí, explicar passo a passo, tá? Mas a resolução não é para ficar longa aqui, assim, né? É para... Não, droga também não pode, tá, Fabrício? Dependendo do que você entende por droga e reações químicas, até um pedaço de um chocolate amargo pode ser uma droga, né? Tem um efeito químico no cérebro, né? Não, Gabi, não pode ir no armário, não. É que eu esqueci o caderno, professor. Eu esqueci de pegar o caderno. Ah, professor, a apostila ficou lá no armário. Ah, que raiva. Vontade de matar.
E falar, vamos no armário. Pode ir no armário, professor, saudade. É, né? Hum. É, é. Exatamente, né? Dopamina, serotonina aí é tudo reação química, né? O seu humor, na verdade, não existe, né? É uma reação artificial. Naturalmente você é depressivo, né? Você precisa de reações químicas para ter outros sentimentos. É mais ou menos isso. Então, ó, em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os seguintes dados. 1980, que foi há 25 anos atrás, né? E 1980 foi há 25 anos atrás. Eu tenho certeza disso, né? Porque foi o ano que eu nasci. Eu tenho 25 anos, então faz sentido. Exatamente. Então, o que ele fala para mim? Ó, 1980, 130 e mentalidade de 8. Em 1980, eu tinha 135 médicos. 1980, 135 médicos. Em 1985, 162. Em 1995, 212. Em 2010, 287. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede pública, pretende-se promover a expansão ao longo do prazo do número de médicos desse município, seguindo o comportamento de crescimento linear. Uau! Olha aqui a nossa interpretação. Comportamento de crescimento linear. Então esse cara, ele acabou de falar para mim que é uma função afim. E ela tem essa cara. Tá? Ela tem essa cara. Existe uma relação entre x e y, ela é linear. No período observado no quadro, qual é a previsão do número de médicos desse município para o ano de 2040? Tá? O ano de 2040. Então ele pede o seguinte: em 2040, quantos médicos? Você pode, assim, Fabrício, você pode fazer uma análise entre os intervalos, tá? E perceber alguma relação de proporção, tá? Mas uma informação que tem que dar para a gente é o seguinte, por exemplo, ó, tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico em rede pública, pretende promover a expansão ao longo do prazo do número de médicos desse município, seguindo a mesma relação do quadro. Beleza. Ele não disse nada para mim que é linear. Porém, ao analisar o quadro, eu entendo uma proporção linear. Ele pode fazer isso sim. Tá? Mas ele tem que me dizer alguma informação que aquilo que está no quadro é verdadeira de alguma forma. Ele pode me dar informação direta ou pode falar para mim que o que eu encontrar no quadro de forma verdadeira é válido. Tá? Então, se você pegar aqui, ó, em 5 anos aumentou tanto, quer dizer que em 10 tem que aumentar o dobro. Então, existe uma relação linear, proporcional, existe uma proporcionalidade, lembrando que, né, que aí dá. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, tem que tomar cuidado com o seguinte. Quando ele fala numa função afim, quem é o coeficiente angular?
É o A. E o que ele representa para a gente? Taxa de variação. De quem? De f de x, da função. O quanto a nossa função vai variar a cada unidade dx. Tudo bem? Então eu tenho que ter essa relação, eu tenho que ter essa interpretação. Tá? Beleza? Quem é o coeficiente linear? É o B. Tá? É o B. Tá? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu vou ter que encontrar, de alguma forma, o coeficiente A e o coeficiente B. Para eu determinar aí, tá? Quem é a variação. Tá? Então vamos dar uma olhada. Ó. Em um município realizado em levantamento relativo, tendo em vista ao longo do prazo, de acordo com a tabela. Então, para mim, esse cara aqui é o T0, esse cara aqui é o T1, esse cara aqui é o T2, esse cara aqui é o T3. Porque a medição, a variação começou em 1980. Tá? Então fica sendo o ano 0. Tá? O ano 0. Desculpa que eu me empolguei aqui. Tá? Então fica sendo o ano 0. Fica sendo o ano 0. Aqui em 2010, pode considerar ele T3 mesmo ou tem que considerar os intervalos? Eu apaguei. Que eu fui na sequência, eu me empolguei. Né? É isso que eu ia falar. Me empolguei aí e continuei. Tá? Então, na verdade, aqui, ó, o 1985 são 5 anos a mais, né? O 1995 são 15 anos a mais. O 2010 são 17 anos a mais, né? Tô velho, viu? 30 anos a mais. E o 2040? Quem ele é? T igual a 60. Tá? Então aqui em 2040, o que ele está perguntando para mim? Ele está perguntando o f de 60. Quanto que vale? Tá? Então eu tenho que tomar uma referência. Tá? A minha referência aí é que 1980 seja o ano 0, porque é onde iniciou a medição. Tá? E a cada ano houve uma variação. Então, como ele já falou para mim que o comportamento é linear, qualquer intervalo que eu usar aqui, eu vou achar a taxa de variação. Então eu posso falar assim, que o A é delta Y por delta X. Que lá na geometria analítica, né, você pode ter lembrado lá, que isso aqui é Y, Y0, X, X0. Tá? Lá na geometria analítica, vocês aprenderam isso dessa forma. Ó. Ioiô, M xoxô. Tá? É tudo a mesma coisa. Tá? A taxa de variação da função a cada unidade de x me dá o coeficiente angular. Me dá o coeficiente angular.
Cadê a Beatriz? Voltou? Tá? Então eu vou trabalhar com isso aqui. Tá? Quem é o A? Variação de Y. Eu vou escolher qualquer cara aqui, ó. Qualquer intervalo. Quem que você escolheu aqui? 162, 137. Então tá aqui, ó, essa variação. Se você escolheu essa variação, você é obrigado a escolher essa aqui também, ó. Tá? Então fica sendo 162 menos 137, 5 menos 0. Não voltou, a Beatriz não voltou. Então agora é só fazer a subtração aqui, ó. 162 menos 137 dá quanto? Dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. O que eu descobri? Eu descobri que esse A aqui, ó, vale 5. Quanto vale o B? Bem, o B fica fácil, né? Porque independente da sua função, o que você vai pensar? F de x é igual a ax mais b. Ele não falou que 1980 é o ano zero? X0? Então vamos ver. Só que em 1980, quantos médicos são? 137. Então eu tenho 137, que é igual a A vezes 0 mais B. Então, independente do valor de A, o B vale 137. Tá? Essa mesma informação nós tivemos no item anterior, né? Então, eu acabei de descobrir a estrutura da nossa função. Tá? A nossa função, ela é de que forma? F de x é igual a 5x mais 137. Quem eu quero? F de 60. Então eu quero 5 vezes 60 mais 137. 5 vezes 60 mais 137, que vai dar quanto? (300 mais 137). Então, F de 60 é igual a 437. Tá? Então, a nossa resposta aí é 437. Certo? 437. Essa é a quantidade de médicos lá em 2040. Tá? Faço uma atribuição de um ponto de referência e trabalho com a variação dessa grandeza. Tá bom? Tranquilo? Vocês percebem que muitos conceitos de primeiro e segundo grau se conversam, né? São os mesmos conceitos, tá? São os mesmos conceitos. Por isso que a gente tenta aprofundar mais na função de primeiro grau, tá? Porque 90% dos conceitos de segundo grau partem de primeiro grau. Bora lá. Tá. São bem conceitual, né? A maioria das nossas resoluções parte de conceitos aí. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha uns 2 dias por semana.
recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Certo? Uma empresa tem diversos funcionários. Cada um deles trabalha recebendo. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, quantia Y, que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários, é expressa por. Então ele pediu para eu montar a equação, tá? Ele já estabeleceu para mim aqui que é uma função linear, tá? Uma função linear. Quem é para mim aí a constante? O que eu tenho de constância aí semanalmente? Ah, professor, não dá para descobrir, tá? Não dá para descobrir. Então vamos tentar entender aqui, tá? Eu tenho um gerente e uma quantidade de funcionários, tá? E esse cara é X. Tudo bem? Eles trabalham 2 dias por semana e cada dia 80. Então, qual que é o critério aí? Tá? Eu tenho esse cara aí, que é o total de funcionários, que é X. Então, vocês concordam que vai ser isso aqui, ó? Vamos ver se vocês concordam. Esse X aqui para mim indica o total de funcionários. Mas quem é o total de funcionários? Os funcionários mais o gerente. Exatamente. Total de funcionários são todos os funcionários mais o gerente. E quem é esse X aqui para mim então? Número de pessoas que trabalham? Número de pessoas menos o gerente, não é? Se eu falar que pode ser isso aqui? Esse cara aqui fica sendo o A e isso aqui fica sendo a variação? Sim. Sim? Tá? Por que x menos 1? Estou tirando o gerente do pagamento de R$ 80 vezes 2. Né? De R$ 80 por 2 dias por semana. Tá? Então, meu gerente foi excluído. Tá? Meu gerente foi excluído nessa situação. E quanto que vai dar isso aí? Dá 160x menos 80. Menos Menos 160. menos 160. Menos 160. Isso. Então, esses caras aqui, o que eu tenho que vou escrever aqui embaixo? Ó. X mais 1 não, x menos 1. X menos 1 vezes 80 vezes 2. Tá? Quanto que dá esse cara aqui? 160
160x menos 160. Gente, eu estou calculando só esse termo AX aqui, ó. Esse termo AX. Estabelecendo uma relação de variação da quantidade de funcionários. Por quê? Porque eu sei o qual é o fixo. Quem é o fixo desse cara aqui? Quem é o fixo do sistema? O que eu vou pagar com certeza? O salário do gerente. O salário do gerente. Esse cara é fixo. Tá? Então aqui o que eu tenho? Ó, eu tenho que meu y total vai ser o AX mais B. O AX, quem que é o AX? Que é a parte variável, né? Que é a parte dos funcionários. Mais B, mais o salário do gerente. Agora é só subtrair esse cara aqui. Ah, 840. Tá? Essa é a função. 160x mais 840. Para mim, essa aqui é a questão mais difícil. É a questão mais difícil. Tá? Por quê? Na hora de relacionar o gerente como um fixo e relacionar essa variação entre os salários dos outros funcionários. Tá? Porque se você não tirar o gerente da quantidade total de funcionários, vai dar errado. Porque vai ficar 160x mais 1000. Né? E olha que interessante aqui, ó. Olha o que o cara fez com você aqui, ó. Uma alternativa aí. Para pegar desatento, né? Exatamente. Então, por isso que para mim essa é a mais difícil. Né? Se eu pensar aí se a quantidade de função... Porque assim, esse menos 1 aqui que é o que pega. Né? Porque eu tenho que pensar que eu tenho que tirar o gerente daqui, porque ele é o fixo. E onde está essa informação? Essa informação está aqui, ó. Chama de X o total de funcionários da empresa. Total de funcionários são aqueles funcionários diaristas mais o gerente. E o que é variável? Os diaristas. O que é fixo? O gerente. Mas os diaristas são todos os funcionários menos o gerente. Então esse menos 1 aqui que é o que pegaria na resolução. Tá? Então por isso que para mim é a questão mais difícil. Eu acho que dá para fazer sem pensar nesse menos 1, não dá? Então, mas dá para pensar no menos 1. Mas você percebeu que eu tive que ter dois pensamentos? Né? Que na leitura, eu tenho uma leitura simples. Só que na hora de montar, ele me atropela. Né? E se eu não perceber, eu erro. Né? A leitura é bem tranquila e tudo mais. Mas se eu não fizer uma pausa e pensar aqui e falar, peraí, ele falou para mim que X é o total de funcionários. Então, eu tenho que tirar essa relação de total de funcionários com o que é variável, com o que é fixo. Né? Para mim, aí é o passo mais difícil na hora de resolver essa prova. Né? Mas é uma questão simples também. Tá? Mas das que nós resolvemos aqui, é a mais difícil, na minha opinião, porque ela tem esse passo de interpretação aí. Né, que você pode estar passando por essa interpretação aí, a tropeçar e cair. Tá? Aqui eu tenho uma questão extensa, grande. Tá? Uma questão grande, porém, quando eu olho nas respostas, eu falo assim, caramba, o que ele está pedindo? Né? Então vamos fazer uma leitura aí. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença, posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele entra e apaga assim que a pessoa sai. Supondo que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos, papum,
O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. Em cada um deles. Tá? O que ele falou para mim? Deixa eu mudar a caneta aqui. Tá? Que aqui vale 1, aqui vale 2, aqui vale 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? O gráfico descreve o consumo acumulado. Acumulado de energia por minuto. Então, o enunciado já disse para mim, ó, o teu gráfico está na unidade do texto. Em função do tempo, em minuto. Gráfico em minuto. Minuto. Tá? As lâmpadas de LED dessa casa. Enquanto a figura representa a planta baixa da casa, no qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Então ele parte, aqui para mim, ó, de 0. Tá? Ele parte de 0. Deixa eu tentar achar assim. Ah, tá. Deixa eu falar. Tá? Ele parte de 0. Caneta, cadê? Aqui. Ele parte de 0. De 0 a 1, de 0 para 1, quanto que subiu? Quanto que variou aqui? 20. Exatamente. Beleza. Então quer dizer que não estava consumindo nada. De repente, acendeu uma lâmpada de 20 watts. Olha na planta baixa. Quem é 20 watts? A sala. Tá? Ah, professor, todas começam pela sala. Beleza. Depois, ele saiu de 20 e foi para 35. Aumentou quanto aqui? 15. Então ele acendeu uma lâmpada de 15. 13, 2, 15, 5 e 10. Ele foi para a suíte 4. Faz sentido? Eu estou eliminando. Tá? Já estou eliminando. Professor, sabe o que eu percebi aqui? O quê? Que, ó, aqui tem menos valores do que aqui embaixo. E cada intervalo é um valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viram isso aí? Perceberam? Eu tenho 8 intervalos e aqui eu tenho 9 intervalos. Então não pode ser nenhum desses respostas aqui embaixo? Analisando 2 intervalos, eu achei resposta. Resposta A. Vamos ver, vamos continuar. De 35 foi para 40. Aumentou quanto? 5. Então ele acendeu o banho. 5. Bateu. Depois, de 40 foi para 55. 15. Voltou para 4. Depois de 55 foi para 75. 20. Voltou para a sala. Depois de 75 foi para 85. 10. Foi para a cozinha. Depois de 85 foi para 105. 20. Voltou para a sala. Depois de 105 foi para 120. 15.
voltou para a suíte 4. Tá? Então, assim, olhando os intervalos, eliminei 3 respostas. E com o segundo intervalo, achei a resposta final. Tá? Eu vou demorar mais para ler as informações do que para responder a questão. Você acredita que essa aí foi uma das questões que eu errei ano passado? Porque era muito grande, eu tava sem tempo, eu só pulei ela. Aí cai naquilo aquilo que nós estamos querendo falar, né? Mapeia todas as questões da prova, leia todas e vá pulando aquelas que você acha que vai demorar. Acho que esse recurso aí é sempre. Essa era bem simples. É bem simples. Nossa, a minha Bem nota deve ter simples. caído bastante por causa dessa. Sim, sim. Você acha melhor o quê? Eu começar a fazer o Enem pela prova de matemática, que eu tenho mais afinidade, ou pelas outras áreas? Tanto faz. Tanto faz. Porque tem duas situações. Um dia um aluno falou para mim assim, ó. Ah, professor, eu vou... Eu começo por aquela área que eu mais gosto. Eu falei, por quê? Porque se eu começar pela área que eu menos gosto, pode me desanimar. Ah, tá. Aí eu perguntei para ele, e se você pegar a área que você mais gosta e achar que foi ruim, você não vai entrar mais desesperado ainda naquilo que você não gosta, porque você já pensou assim, caramba, eu fui péssimo naquilo que eu sou bom, imagina aquilo que eu for ser ruim. Pensando por esse lado, tá? Então o que vale aí, por exemplo, cada um tem um psicológico, né? Cada um tem uma forma de analisar a prova. Mas, tanto faz. Tanto faz. Acho que a chave de tudo é olhar para a questão e pensar, quanto tempo eu vou demorar para resolver uma questão dessa? 5 minutos. Matemática faz parte daqueles temas que eu não preciso resolver? Faz. Eu pulo. Tá? Porque eu, em média, tenho 3 minutos. Aí a forma que você vai abordar, tanto faz. Tá? É uma forma, o jeito que eu penso, né? Mas aí cada um pensa de uma forma aí. Certo, André? Beleza, deixa eu fazer. Valeu. Ó, então, ó. Um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Quem nunca viu um gráfico desse, a primeira coisa que tem que fazer é sumir. Né? Que abre um desespero aí. Tá? Mas fica tranquilo, vamos tentar analisar o gráfico aí. Ó. Os valores são assim. Ó. No eixo, nesse domingo, 10, 8, 6, 4, 2 e 0. O eixo de segunda ainda vale 10, 8, 6, 4, 2 e 0. Tá? E cada ponto representa a frequência. Tá? Em cada ponto representa a frequência. Tá? Aí ele tem os gráficos. Ó. O pontilhado, caldo de cana. A linha clara, refrigerante. A linha escura, pastel. Pô, professor, mó chato ler por esse gráfico. Eu gosto de separar. Beleza. Então você pode fazer o seguinte, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então vamos lá. Domingo, caldo de cana, pontilhado, 4. Segunda, está entre o 2 e o 4. Que valor que é? 3. Terça, 1.
Percebe aqui, ó? 4, 3, 1, 2 na quarta, 4 na quinta, 7 na sexta, 7 na sexta, ou 7 no sábado. Beleza? Separei os dados aí. Agora vamos para o refrigerante, que é a linha mais clara. Tá? Domingo, 7. Segunda, 4. Terça, 4. Quarta, 5. Sexta, quinta, quer dizer, né? Depois da quarta é quinta, né? Tudo bem. 8. Sexta, 8. Sábado, 8 de novo. Agora vamos para o pastel. Pastel é a linha mais escura, tá? 10. Segunda, 2. Terça, 4. Quarta, 4. Quinta, 7. Tá em quinta, né? Isso, agora é sexta. 8. Sábado, 10. Eu traduzi esse gráfico em uma tabela, tá? Traduzi em uma tabela. É válido? É. Professor, mas eu preciso fazer a tabela? Não. Eu estou dizendo que se você tiver dificuldade de ler todos os dados juntos, você pode separar esses dados numa tabela, tá? Não tem problema nenhum. Então, olha lá, um comerciante que vende somente pastel, blá, 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 ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendido no respectivo dia da última semana. Tá? Da última semana. Quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que prevê vender em tal dia. Já para o número de caldo de cana em copos, estima que a venda diária serão iguais às da última semana. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é. Conseguiram entender todas as informações que ele me deu aí? Então vamos separar. Tá? Estimativa. Estimativa. Então vamos lá. Refrigerante. Qual a estimativa dos refrigerantes? É igual à soma de refrigerante
mais caldo de cana. Tá? Então, o refrigerante da próxima semana vai ser o anterior de refrigerante mais caldo de cana. Pastéis. Pastéis. Quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante que prevê vender em tal dia. Então, pastéis é igual a quanto? R mais C também? Sim ou não? Sim. R mais C também, porque é igual. Ele falou que é igual. Tá? Falou que é igual. Aí, vamos lá. Já para o número de caldo de cana, estima que as vendas diárias sejam iguais da última semana. Beleza, não mudou nada. Então, os pastéis dependem dos refrigerantes e do caldo de cana. Não é? Por que eu estou falando dos pastéis? Porque se a gente olhar no texto, ele está perguntando a quantidade a mais de pastéis mesmo. Ó. A quantidade a mais de pastéis. Tá? Então interessa para mim saber a quantidade de pastéis. Tá? Então vamos lá. Então como que fica então? Tá? Eu posso olhar essas informações aqui, tá bom? Tá? Caldo de cana, refrigerante e pastéis. São os mesmos dados que eu tenho na minha tabela. Tá vendo? São os mesmos dados aí. Então, refrigerante, na segunda-feira, quanto tem? 4, 4, 5, 8, 8, 8 e 7. Tá? 7, 4, 4, 5, 8, 8 e 8. Tá? Então, aqui no total de refrigerantes, eu tenho... Deixa eu marcar. Tá aqui. O total de refrigerante aqui dá quanto? Alguém já fez aí já? 44? 15, 20, mais 24, 44. 44. Aí eu venho para caldo de cana, porque é o outro dado que me interessa. Né? Uma vez aqui, ó, que o que interessa para mim é refrigerante e caldo de cana, né? Sim, mas nessa da última... Ah, tá. Entendi. Ah, tá, beleza. Então, os pastéis dependem de refrigerantes e caldo de cana. Né? Então, interessa para mim, ali na tabela, ó, só refrigerante e caldo de cana. Caldo de cana, vamos somar esses caldos aí. 4, 3, 1, 2, 2. 4, 3, 1, 2, 4, 7 e 7. Que dá 14, 8, 10, 24, 28. Confere se eu não errei aí no lugar. Beleza. Isso aqui dá um total de quanto? 28 mais 44. 72. 72. Isso aqui é estimativa, não é? É estimativa. Ele perguntou quantidades a mais. Então eu preciso saber quantos pastéis ele tinha vendido no anterior. Não é? Quais eram os pastéis aí? Quanto eram os pastéis? 45. Deu 45 aí?
Deu 45? Não sei, eu fiz no agora. Eu olhei os números agora. Vamos ver. Peraí, cadê o azul? 20. Com mais 15, 35. Com mais 10, 45. Tá? Então, na semana anterior eu tinha vendido 45. Na minha previsão, 72. Então, o que eu tenho a mais aí? Quanto é a quantidade? 72 menos 45, que dá 27. 27. Tá? Então a quantidade a mais vendida foi de 27. Foi de 27. Perguntas? Tranquilinho essa, né? Acho que a dificuldade aí é ler o gráfico, talvez, né? Que embaralha várias coisas, embaraça várias coisas, né? Beleza, vamos lá. Posso continuar? Posso pro próximo? Quer perguntar uma coisa aqui? Tá? E assim, a maior o grande peso aqui é ler esse parágrafo, cara, gente. Ler esse parágrafo aqui depois de uma maratona é para destruir, tá? É para confundir aí, é para enrolar a cabeça, sim, viu? Eu não discordo não, tá? Se não for lendo parte a parte, pedaço por pedaço e montando uma organização, você vai se perder, tá? Próxima condição, tá? Visivelmente, é uma equação de segundo grau, tá? Só que ele precisa confirmar para mim que é uma equação de segundo grau, tá? E ele confirmou? Confirmou. Aqui. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica. Trajetória parabólica. Parábola. Parábola. Segundo grau. Tá? Já posso responder aí como segundo grau. Então, vamos ver o que acontece. De forma simples, ele me fala o seguinte, ó. E a altura máxima. Bem, importante isso para mim. Palavra máximo. Se ele fala máximo, ele está falando de vértice. Não está falando do gladiador, tá? Máximos décimos. Que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Tá? Admita que o sistema de coordenadas x e y... Peraí, se é para admitir que isso aqui é uma coordenada x e y, eu vou desenhar isso como um plano cartesiano. Formato parabólico. Se é uma trajetória parabólica, quanto que vale esse pontilhado aqui em x? Que está entre 0 e 150. A parábola é sempre simétrica ao vértice. Tá? Então o vértice determina uma simetria aí.
Então, ó, olha o que eu tenho. Eu tenho o ponto, eu tenho os pontos. A, 0, 0. Confirmam? XY, 0, 0. Certo. Ponto B, 75, 25. Confere. Certo. Ponto C, 150, 0. Faz sentido? Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta rápida para você, assim, papum. Esta função, ela vai ter a constante? Não. Quanto que vale o C? 0. 0. Então, o formato dela vai ser algo assim. Tá? Já que não vai ter o C. Beleza? Então já tem uma informação aí. Agora, o que eu preciso? Do valor de A e de B. Valor de A e de B. Tá? Então eu vou ter que montar sistemas de equações. Tá? Eu vou ter que montar sistema de equações para poder achar esses valores de A e de B. Tá? Então o que eu tenho aqui? Ó, deixa eu modificar um negocinho aqui. Ó. Então vamos lá. Vértice o Vx, quem que ele é? Menos B sobre 2A. Vy, quem ele é? Menos delta sobre 4A. É uma hipótese, não é? Uma hipótese. E qual outra informação que eu tenho também? Tá? Essa função. Eu tenho isso aqui, ó. Também não tenho? Porque ele fala sobre máximo, então eu tenho os vértices. E eu tenho a equação. Então eu vou trabalhar com essas três informações aqui. André, você falou alguma coisa? Eu achei que a outra informação era as raízes. Sim, por isso que eu vou usar a equação. Tá? Porque eu tenho as raízes. 0 e 150. Tá? Então eu vou usar a equação aqui. Tá? Com as raízes, o que eu tenho? Eu tenho que a minha equação é x menos R1 vezes x menos R2, que é igual a 0. Só que isso existe o A multiplicando, existe o termo evidência, que é o A. Tá? Então eu vou ter que encontrar o A de qualquer jeito. Não é? Então o meu A é uma variável aqui. Então essa equação vai servir para me ajudar a calcular o A também. E o A está comum aqui nos dois vértices também. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Vértice em x, 75. Menos B sobre 2A. Então, ó, passo 2A para lá e corta ele com 75. 2 vezes 75, 150. Então, o A é igual. Não. O A é igual a menos B sobre 150. Tá? Pode ser? Agora, ó, outra informação importante. Toda vez que eu tenho uma das coordenadas 0, eu vou usar esse cara, tá? Porque ele vai me facilitar de algum jeito.
Então eu vou usar agora aqui, ó, essa coordenada. Ele está falando para mim que o x é 150 e o y é 0. Sim? Tá? Toda coordenada 0 facilita, tá? Porque eu vou eliminar um termo aí. Tá? Então, para mim aqui fica como? 150 ao quadrado, 225 mil. Quinze vezes 15, 225. Mais dois zeros, 22.500. Nossa, foi 225 mil, né? Mais B vezes 150. Tudo bem? Agora, ó, você pode isolar um desses dois termos aqui. Tá? Você pode isolar um dos dois termos aqui, não tem problema nenhum. Tá? O que vai dar aqui pra gente aqui? Que 225 mil A, ou de novo, ó, 22.500 A é igual a menos 150B. O A vai ser igual a menos 150B dividido por 22.500. Sim? Que é o termo evidência aí, não é? Quanto que dá aqui? Então, o seu A vai ser igual a quê? Menos B sobre 150. Tudo bem? Sim ou não? Gente? Acompanha? E agora? Eu cheguei numa igualdade de equações. A mesma equação que eu tenho lá anteriormente, eu tenho agora. Tá? E aí? O que me adianta isso aí? Eu tenho que achar uma outra equação. De onde vem a outra equação? De onde eu vou tirar a outra equação? Do Y, do vértice? Do vértice. Tá? Vou tirar daqui, ó. Tá? X é igual a 75, Y é igual a 25. Tá? Então eu vou tirar daqui. Eu vou usar a mesma equação. Tá? Só que agora eu vou usar aquele valor lá, em vermelho. Então, ó, o que eu sei? Que é a minha equação. Eu tenho x é igual a 75 e o y igual a 25. Então quer dizer que y é igual a ax quadrado mais b, x, y, 25, que é igual a a vezes 75 ao quadrado mais b vezes 75.
Quanto dá 75 ao quadrado aí? É 5.625. Beleza, obrigado. Tá? Então eu tenho esta informação aí. Agora eu posso substituir uma equação na outra, não posso? Posso substituir uma equação na outra. Só que aqui, ó, eu vou usar essa informação aqui, ó, sem isolar, tá? Eu vou usar essa informação, porque aí eu monto um sistema, ó. Eu monto um sisteminha. Então o que eu tenho? Eu tenho duas equações. Tá? Eu tenho duas equações aí. Eu tenho 25, 56, 25A mais 75B. E a minha segunda equação está lá em cima. 22.500 A mais 150B. Opa, clareou aqui, ó. Dá para ver que é o dobro aqui, né? Dá para ver que é o dobro. Agora é só substituir a equação aí. Tá? Substituindo as equações, tá? Ou fazendo por igualdade, somando aí o jeito que você achar melhor, tá? Porque nós temos algumas igualdades que eu posso resolver também, tá vendo? Tem aqui, ó. Eu tenho essa situação, eu tenho essa situação, então tem várias coisas que podem me ajudar aí, tá? Aí você vai escolher o que é mais fácil, mais lógico para você aí. Ah, professor, eu quero dividir essa aqui por 2, ó. Por menos 2. Beleza, você quer dividir essa por menos 2? Quero. Tá bom. 25, 56, 25A, mais 75B. 0 dividido por menos 2 dá 0. 22.500 dividido por menos 2 dá quanto? 11.250. 11.250. Negativo. 150 dividido por 2, 75. Então eu já eliminei o B. Eliminei o B. Tá? 25 é igual. Quanto que dá essa conta aqui? 11.250 menos 5.625. Menos 5.625. Menos 5.625A. Então o A vai ser parari, parará, pararim, parará, papum, papá. Vai ser 25 dividido por 56 e 25. Negativo. Opa, peraí. Termina com 25, também baixo, então eles são múltiplos. Tá? Então dá para simplificar por 25. Quanto que dá para simplificar por 25? Menos 1 dividido por 225. 225. 225. Beleza? Descobrimos o A. Agora você usa em qualquer lugar para descobrir o B. Pode ser aqui, ó. Pode ser aqui, essa informação. Tá? Quem que é o A? Lá. Menos B sobre 150. O A é menos B sobre... Esqueci.
150. 150. Então você tem que essa situação é menos então o B fica sendo, porque menos com menos dá mais, né? Então B é igual 150 sobre 225. Simplificando, eu tenho papati papatá, piriri pororó, 75, né? Então eu tenho B que é igual a 2 terços. Sim, 2 terços. A 2 terços. Então, a minha função é y é igual a menos 1 sobre 225 x quadrado mais 2 terços, B não, x, já que o c é zero. Pronto, essa é a sua resposta. Só que eu não tenho denominador. Ele colocou aqui, ó, minha função, como nós fizemos lá na geometria analítica. Então eu vou ter que achar o termo comum aqui, tá? Porque vocês concordam que haverá um termo comum, tá? Então eu vou perguntar o seguinte: qual é o MMC entre 225 e 3? Olha o 225. 2 mais 2 mais 5. Dá 9. 9. Dá para dividir por 3? Dá. Então 225 também dá. Então o MMC de tudo esse cara aqui, ó, é o quê? 225y menos x ao quadrado, tá? Que é 225 dividido por 225 dá 1. 225 dividido por 3 dá quanto? 75. 75. 75 vezes 2, 150x. Então, na forma analítica, eu tenho a função desta forma. Tá? Ao descobrir já o MC entre 225 e 3, dá pra gente responder, né? Tá vendo? Dá pra gente responder já. Tá bom? Tá? São questões um pouco trabalhosas, às vezes, tá? Porém, não são difíceis. Tá? São de interpretações, leituras um pouco mais complicadas, às vezes, aí, mas não são questões difíceis. Tá? Equações e funções, tanto linear como quadrática. Tá? Função de segundo grau aí,